Eu quero te fazer uma pergunta. Na sua opinião, o Kung Fu, ele surgiu aonde? Vou te ajudar, vou te dar 3 opções. Colômbia, Brasil... Não, 4 opções. Já tá não. Índia ou China? Vamos lá, 4 opções. Aí tá fácil essa aí, marque a resposta certa. Colômbia, Brasil... Eu posso Índia falar? ou China? Foi na China. Na minha opinião, eu diria também isso. Mas estamos aqui com o professor Thiago. Ele é professor de Kung Fu, especializado, digamos assim, em Tai Chi Chuan. É uma extensão, é um complemento do Kung Fu, é uma das ramificações do Kung Fu. E ele vai te dizer onde surgiu essa arte marcial tão conhecida no mundo inteiro. Professor Thiago, um prazer enorme te receber aqui no nosso estúdio. Boa tarde. Boa tarde a todos que nos acompanham, né? Quem for assistir à noite, boa noite. Você está caminhando. Isso, então assim, o Kung Fu e o Tai Chi são 2 modalidades que o Kung Fu efetivamente tem um foco diretamente na questão da arte marcial, que é luta, defesa, né? E o Tai Chi, que dentro do meu estilo é um complemento na formação do professor, mas que existe também outros estilos e a própria escola de Tai Chi que pode formar o professor de Tai Chi, né? O instrutor de Tai Chi, porque como assim, o título de professor ele está associado à formação acadêmica. No campo da arte marcial, a formação é instrutoria, é instrutor. E aí você recebe o título de professor quando você tem uma formação acadêmica ou automaticamente, assim, por conta do respeito que os alunos têm, acabam chamando professor, e tradicionalmente acontece, né? Então, é importante que vocês que nos acompanham tenham essa consciência, que você pode ser professor de Tai Chi sem ser professor de Kung Fu, né? E pode ser professor dos dois. Basta, isso vai depender da escola que você esteja matriculado ou do estilo que você pratique, né? Porque, no caso, existem mais de 300 estilos de Kung Fu. Existem estilos de Kung Fu que não estão associados à prática do Tai Chi. O Tai Chi vem de uma formação paralela, né? A parte que a pessoa se forma instrutor de Kung Fu, conhece o Tai Chi e resolve entrar numa escola. E hoje, assim, são 2 grandes escolas que dominam, porque existem vários estilos de Tai Chi também. Assim e onde surgiu o Kung Fu? Ele surgiu aonde? Porque o Tai Chi deriva do Kung Fu, não é isso? Não. O Kung Fu, ele teve a sua origem na Índia. Na Índia? Na Índia. Errei. Segundo, né, a história, a filosofia, lenda. Reza a lenda, né? Na minha escola, na minha formação, e assim, o Kung Fu, ele nasceu na Índia, onde os guerreiros lá utilizavam a arte para se defender, para defender sua família e tudo mais. Depois ele foi desenvolvido na China, por conta da mesma necessidade, né? Porque no tempo dos primórdios lá, tinha muito essa questão, né? Das guerras, das brigas entre famílias e tudo mais, então não tinha muitas armas, não tinha arma de fogo efetivamente, então assim, o que tinha eram as armas marciais, e eles começaram a desenvolver, e o Kung Fu efetivamente teve a sua origem na Índia, depois desenvolvido na China, e acabou sendo hoje conhecido mundialmente como se fosse uma arte marcial chinesa, essencialmente, mas na prática não, ele nasceu na China, na Índia, e veio para a China. Assim como a questão do futebol, que muitas pessoas acreditam que o futebol seja genuinamente brasileiro, mas na verdade ele nasceu na Inglaterra, né? Os ingleses que criaram o futebol. Chegou no Brasil e foi desenvolvido. E aí o Kung Fu ele foi, né, desenvolvido na China, por conta dessa necessidade, por conta das batalhas, das guerras que existiam, e os guerreiros desenvolveram lá a habilidade de luta, primeiro corpo a corpo, né? E depois
através das armas marciais, né? Que é a espada reta, o sai, a tonfa, o shuriken, que é aquela estrela da morte que eles chamam. Tem os dardos também, que os artistas marciais também dominam. São técnicas de defesa, né, em armas marciais que são desenvolvidas, né? Forma de você utilizar com maior destreza. E tudo passa pelo desenvolvimento do repertório motor, que envolve, né? Um dos grandes benefícios que a prática da arte marcial nos proporciona é isso. Você ter uma coordenação motora fina acima da média, assim como os outros atletas desenvolvem, né, nas suas modalidades. E como surgiu o Tai Chi nessa história? O Tai Chi, ele, assim como o Kung Fu, né, ele foi desenvolvido. Uma das histórias que envolve a criação do Tai Chi é assim, que um mestre de Kung Fu, o mestre chinês, estava lá, né? Agora, o Tai Chi, a informação que eu tenho é da China mesmo. Não é da Índia, não. O mestre chinês estava lá observando um Grou, né? Atacando uma serpente. Então, ele observou a flexibilidade, a agilidade da serpente em se defender dos ataques do Grou, né? E naquele movimento de flexibilidade, vai, vem, transferência de peso, o mestre começou a desenvolver essa arte, né, da suavidade, da leveza, da flexibilidade, que é o Tai Chi Chuan. Essa é uma das histórias que envolve o nascimento, né? E é a história que, assim, a gente defende dentro da nossa escola. Que é importante destacar que essas informações, nós não temos uma verdade absoluta. Você vai conversar com um mestre de Tai Chi ou um mestre de Kung Fu, com certeza ele vai ter muito mais informações, vai estar assim muito mais inteirado do que eu, que sou professor, efetivamente, né? É importante que fique claro que o conhecimento, quanto mais você se aprofunda, quanto mais você se envolve, maior o domínio e mais informações você vai ter sobre aquela cultura, sobre aquela arte. Então, existem outras histórias, né, sobre a origem do Tai Chi, mas essa é uma que é voz corrente dentro do meio, que foi desenvolvido dessa forma. E ele foi, né, apresentado para os guerreiros. Isso é uma outra lenda que envolve esse processo de inserção do Tai Chi no Kung Fu, né, por conta da necessidade que os guerreiros tinham de se recuperar com facilidade. Assim, após uma batalha, os guerreiros ficavam muito cansados e eles não utilizavam, não viam na yoga, né? Porque existe também o princípio que diz que o Tai Chi é uma versão do yoga dinâmico, que os dois estão associados à meditação. Só que o Tai Chi é uma meditação dinâmica, que você faz se deslocando, com os olhos abertos. E essa foi a estratégia que eles encontraram para ajudar os guerreiros a se refazerem das batalhas, nos campos de batalhas. Então, assim, a prática do Tai Chi, a respiração, o deslocamento suave, a concentração. É como se fossem movimentos em câmera lenta, né? Isso. Nós temos podemos apresentar para o nosso público algumas imagens dessas atividades, né? Com certeza. Então, vamos colocar, né, Sérgio Fraga, um filmezinho ou uma foto com o pessoal fazendo isso é importante. É uma característica do Tai Chi, porque, como eu estava dizendo, ele foi levado para esse campo da luta por conta dessa necessidade dos guerreiros de se recuperar das grandes batalhas, psicologicamente principalmente, física e mentalmente. Porque o Tai Chi, ele nos traz uma recuperação, tanto física quanto psicológica, de uma forma muito mais rápida, né? Tanto é que a gente fala, se você está no meio de uma batalha, está muito cansado, está muito estressado, você faz uma respiração diafragmática, aquela que você expande, leva o ar todo para o abdômen, né? Você fala, inspira, joga o ar, enche o abdômen, traz tudo, e depois você... Essa é a respiração diafragmática, é a respiração mais completa que existe e tem o poder de acalmar, tranquilizar, restabelecer. Como é que é, professor? Você inspira,
joga para a barriga. Você fica barrigudão, assim? Isso, aí depois... a gente fala, ó, faz barriga grande, barriga inspira. grande, tá. Depois você contrai. Uma forma de você fazer é você jogar, colocar a mão em cima do umbigo e joga o ar para a palma da mão. Depois você expira. Com o passar do tempo, você pode entrar no segundo momento, que você vai potencializar essa recuperação, é segurando o ar por 3 segundos. Porque nessa região também existe um ponto de potencialização do Qi, que é a energia que você absorve do ar, que faz toda a diferença e é utilizada no processo de profilaxia de todas as patologias, que é o princípio da medicina tradicional chinesa, né? O Qi, que é a energia que você absorve, e você potencializa e direciona para os órgãos que você está com a energia desequilibrada. Porque a medicina tradicional chinesa, ela trabalha em cima do equilíbrio das energias, né? Que é o Yin e Yang, são as duas energias que regulam e circulam pelo nosso corpo todo. Então, essas energias, elas têm que estar equilibradas. Se o seu fígado estiver com essa energia desequilibrada, ele vai apresentar uma patologia. Então, a proposta da medicina tradicional chinesa, é equilibrar essas energias, né? E esse equilíbrio, a gente sempre destaca que a prática marcial, holística, ela não está associada só à questão interna ali, ela é da vida. Que aí a gente traz uma análise mais popular, que o Yin e Yang, um representa a força masculina, outro representa a força feminina, né? É uma das formas mais simples de você explicar isso para as pessoas, que um é suave, né? E o outro é mais, digamos assim, resistente, mais robusto. E elas precisam uma da outra para que haja harmonia no universo e nas relações. Então, assim, o homem, se ele respeita o limite da relação com a mulher que representa o Yang nessa relação, a relação vai ser uma relação saudável, harmoniosa, prazerosa para os dois. Se o Yin não respeitar o espaço do Yang, aí essa relação vai ser uma relação conflituosa, nociva, não só para ambos, como para as pessoas que estão em volta. Então, assim, o princípio dessas energias é o equilíbrio. Então, o Tai Chi, ele tem como esse princípio de equilibrar a prática através da respiração, né? Dessa suavidade, que é desacelerar. A ordem é desacelerar. Porque você fala ainda nesse princípio da respiração, você fala com a pessoa, inspira, a pessoa faz isso aqui, ó. Ela está tão assim, estressada, sobrecarregada, que ela não consegue jogar o ar, ela desaprende a respirar. Uma das primeiras coisas que você aprende no Tai Chi, né, a princípio, dentro da orientação do mestre chinês, porque a metodologia do chinês é diferente da metodologia do brasileiro. É por conta da cultura do brasileiro, né? E o brasileiro, quando vai treinar com o chinês, ele se adapta porque ele já vai procurar o mestre chinês, já consciente de que o mestre chinês é uma fonte muito rica de conhecimento que ele precisa daquilo. Agora, quando muitas vezes ele encontra um professor ou um brasileiro ministrando, as pessoas que não têm conhecimento, elas precisam de um estímulo para poder, né? Sim. Inclusive, assim, eu faço parte do grupo de professores de Tai Chi, né? Que é o Tai Chi Café, Meus amigos lá, que inclusive mandam um abraço para todos eles, que eu não vou lembrar o nome de todos, mas o mestre Renato, que é um dos que organizam lá, o grupo, é onde a gente, é um grupo do WhatsApp, que a gente troca informações com mestres do Brasil todo, do mundo todo, né? De Tai Chi. Então, assim, a gente está sempre discutindo, trazendo informações, né? Se atualizando ali. Então, como eu estava dizendo, o Tai Chi ele foi criado lá com essa proposta, inserido nesse mundo dos guerreiros, né? Com a proposta de equilibrar. E ele, no princípio, a característica dele era marcial. Por quê? Você que está indo para frente de batalha, quanto maior o seu conhecimento
na luta corpo a corpo, melhor. Quanto maior o seu conhecimento para tornar o seu corpo uma arma, melhor. Né? Então, o Tai Chi, o primeiro a ser desenvolvido, e ele ficou dentro dos templos, né? Que ele foi desenvolvido dentro dos templos, depois do Shaolin e tudo mais. Então, assim, é o Shen, que é o primeiro que foi desenvolvido. O segundo, mais popular, que é o Yang, né? Ele partiu de uma dissidência dentro da escola. Um dos mestres lá, dos praticantes, entendeu que aquilo era uma coisa muito boa para ficar restrita somente àquele espaço, mas entendeu também que a característica que ele era desenvolvida ali dentro dos templos não poderia ser levada para as pessoas no dia a dia. Naquela época, na China, a população era muito frágil. Então, ele fez esse ajuste na característica, trazendo o Yang para fora dos templos e apresentando para a população que, na época, foi uma revolução extremamente, digamos assim, nova, né? Maravilhosa. Era visto como se fosse um néctar dos deuses, a prática do Tai Chi, porque era uma prática que transformava. Imagina você, o idoso que está ali se arrastando, andando, todo curvado, ele começa a praticar Tai Chi, daqui a pouco ele se apruma, começa, né, a postura, respira, fala, anda com tranquilidade, começa a desenvolver movimentos, demonstra uma autonomia, uma independência não só física, mas intelectual também, porque assim, uma das coisas que a gente fala, a partir do momento que você respira melhor, a qualidade do sangue é melhor, que chega nos órgãos, sim, principalmente no cérebro. E o seu cérebro recebendo o sangue oxigenado, a tendência é ele ter uma resposta maior a partir do momento que ele é estimulado, melhor, né? Então, isso provocou uma verdadeira revolução na época em que o Tai Chi saiu do templo para a população, né? E aí sempre, como tem os oportunistas, na época teve que ter lá alguém para puxar o freio, porque algumas pessoas começaram a vender isso como se fosse uma coisa do outro mundo, mas na verdade não era nada disso, era realmente, né, uma terapia oriental importantíssima que vem ao longo dos anos aí se mostrando cada vez mais eficaz, mais eficiente. E quem é que pode praticar o Tai Chi? Tem limitações de idade? Não, o Tai Chi ele pode ser praticado por todas as pessoas. Inclusive, recentemente, nós tivemos um debate, uma discussão dentro do nosso grupo lá de professores sobre essa questão, né, da prática do Tai Chi para as crianças, adolescentes, jovens, porque o Tai Chi ele pode proporcionar, assim como ele proporciona uma verdadeira revolução positiva na vida das pessoas idosas, na vida dos jovens também, que está passando por um momento assim de incertezas, de conflitos, de insegurança, porque o Tai Chi ele traz segurança emocional, equilíbrio psicológico, né? Mudança de hábito, porque eu sempre digo que o Tai Chi não é uma mera repetição de movimentos. O Tai Chi é uma filosofia de vida, né? A arte marcial ela é uma filosofia de vida. Só que assim, nem todo mundo desenvolve. O brasileiro, principalmente, ele foca muito nos movimentos, né? Essa é uma característica que a gente não pode deixar de destacar. Porque você vai ter os benefícios da prática se você realmente fizer os dois lados, que é tanto a questão do movimento, quanto a questão da concentração, da meditação, a respiração. E um pouquinho também da filosofia, porque é importante o conhecimento, né? A informação transforma. Eu digo sempre assim, saber o que você está fazendo é extremamente importante, porque aí você vai fazer com maior empenho. Você faz porque alguém está falando para você fazer, você não sabe a amplitude, o benefício que isso está trazendo para você. Agora, quando você tem a noção concreta disso, você se dedica mais. Então, é importante que as pessoas tenham essa informação. Pelo que o senhor falou, professor, desculpe, que o senhor falou que tendo um relacionamento, né, do homem e da mulher, de compreender o outro. Respeitar o espaço do outro. Respeitar o espaço do outro. Isso então, tem muita importância, já vi desde criança mesmo, porque quando ele já tiver o adulto, que for casar, que for, né, ter o seu companheiro, sua companheira, vão se respeitar, porque ele aprendeu isso. O que realmente acontece com os casais aí é não respeitar o espaço do outro, né? Querer que, eu sou casada com o Zé, uma hipótese.
tá, gente? Só uma hipótese. É só uma hipótese. É, hipótese, porque senão depois eu apanho. Aí, então, assim, se eu chegar para ele e querer que ele seja como eu sou, eu acho que eu estou invadindo o espaço dele, eu não estou respeitando, porque cada um tem o seu DNA, cada um tem sua característica, isso aí. Tem sua característica. É a mesma coisa. Então, por isso que essa coisa de equilíbrio, como você falou, que é o Yang e o outro é o Yang. Yang. Yang, é. Então, assim, o homem, quando você... Às vezes um é mais agitado, o outro tem que ser mais calmo, para poder ter o quê? O equilíbrio. Você imagina se for os dois calmos, não vai dar certo. Se for os dois agitados, também não vai dar certo. Então tem que existir esse meio termo para na hora encaixar direitinho. Então eu acho que criança começar já desde agora fazer, isso é até uma formação, né? Passa pelo respeito ao Com próximo. certeza. Ao próximo. É, porque o Tai Chi, como a arte marcial em si, ela traz, no contexto, digamos assim, de desenvolvimento humano, esse princípio de hierarquia, né, de respeito à história, de respeito a si próprio, do autoconhecimento. Você se entender enquanto gente, a gente na educação fala assim, na educação física você fala assim, você quando começa a se relacionar nesse contexto, você se entende como corpo. Você se entende como corpo, você se respeita, aí você começa a se conhecer. E assim, você inserir o Tai Chi na prática, né, para a prática do Tai Chi para os adolescentes, para as crianças, é claro que tudo através de um profissional. Eu sempre digo assim, olha só, tem que ter, que a arte marcial, ela é tida como uma arma branca, né? Assim, é uma arma que ninguém pode tirar de você. Então, a forma como você aprende, a forma como o mestre ensina, como o professor ensina, ela é assim determinante para a formação daquele indivíduo. Então, quando você fala em inserir a prática da arte marcial na escola, do Tai Chi, na escola para os adolescentes, para os jovens, você está levando todo esse princípio de disciplina, de organização, de hierarquia, né? E da educação, da cultura corporal para dentro da vida daquele jovem, e você realmente vai transformar a vida dessa pessoa. Ela vai chegar nesse momento assim, que é o momento mais confuso do desenvolvimento humano, que é a questão da adolescência, da puberdade, né? Onde tem aquela, digamos assim, aquele festival de hormônios ali, e a pessoa e a pessoa começa a tentar se identificar e tudo mais. Se ela estiver equilibrada, estiver centrada, ela tiver ali uma formação focada nesses princípios, ela vai passar por esse momento com muito mais tranquilidade. Eu falo por mim mesmo, como exemplo, eu comecei a praticar o Kung Fu, eu tinha 13 anos, hoje eu tenho 56. Então, assim, faz parte da minha vida, e eu sempre falo com toda a tranquilidade, que eu sou o que sou, cheguei onde cheguei, justamente por conta de estar dentro desses princípios. Né? E isso, com certeza, sem descartar, né, os exemplos paternos, né? A formação que a sua família te dá, o exemplo dos pais. Sempre destaco, a arte marcial, ela vai contribuir bastante, mas o que você vivenciou ali na sua infância, com a participação dos pais na vida da criança, é determinante, né? E a gente fala de pais, ali a figura paterna, o pai, a mãe, ou na ausência do pai, a mãe também dando os exemplos, orientando. Porque, assim, a gente tem que ter uma visão bem clara sobre isso. Né? Tem uma visão tradicional, falar paterna ali, o pai, o homem, tá, tudo mais. Mas a mãe, quando ela se vê obrigada a criar os filhos, ela tem competência, assim como o pai, para passar os princípios e mostrar os exemplos para aquela criança se desenvolver e ser um cidadão, né, respeitador, um cidadão cumpridor de seus deveres e ter sucesso na vida. Né? O que não pode ter é a ausência dos dois ou os maus exemplos, que infelizmente da sociedade dá. E a arte marcial, ela é uma ferramenta importantíssima nesse contexto de formação. Eu tenho exemplo, por exemplo, eu não era, mas eu tinha exemplos de colegas que começaram a treinar por conta também da agressividade, da violência, da indisciplina, e com o passar do tempo mudaram totalmente o seu comportamento, sua atitude ali no dia a dia da prática do Kung Fu na época, né?
Então, assim, é importantíssimo que tenha. Então, assim, eu, inclusive, existe um projeto que me foi apresentado pelo professor Ronaldo Meirelles, que, inclusive, assim, quero mandar um abraço para ele, que é uma referência na Baixada Fluminense, no estado do Rio de Janeiro e até no Brasil, porque ele é um representante nosso internacional, já foi várias vezes, né, representar o Brasil em campeonatos internacionais, Estados Unidos, Vietnã, vice-campeão mundial. Então, assim, é uma pessoa que tem um conhecimento muito grande, muito profundo na arte. Ele me apresentou um projeto interessantíssimo, que era o Kung Fu nas escolas. É uma coisa que a gente assim, pretende levar para as escolas também, para levar, porque hoje, assim, a gente não tem aqui no Brasil. Aí a gente foge um pouquinho do Kung Fu, entra no Jiu-Jitsu, que, segundo a lenda também, né, o Kung Fu é uma das artes marciais mais antigas. E existe uma voz dentro desse processo que diz que o Jiu-Jitsu é uma das artes que originou do Kung Fu, né? Assim como outros. Porque o Kung Fu, meu estilo principalmente, ele tem tanto a parte de luta solta, né, que é a trocação que a gente chama, né, socos e chutes, como a parte de chão, de solo, que é a imobilização, né, a parte que eles chamam de chão mesmo. E no meu exame de instrutor, na minha época, né, lá, quando eu estava lá no auge, meus 20 e poucos anos, eu sempre fui competidor. No meu exame de instrutor, meu professor trouxe um campeão sul-americano de jiu-jitsu para lutar comigo. Nós fizemos uma luta de 15 minutos. Foram 3 rounds de 5 minutos. É claro que com algumas regras para a situação, né? Porque o jiu-jitsu tem a parte solta também, né? Por isso que dizem, e aí eu quero falar com meus amigos do jiu-jitsu que eu não estou afirmando isso. Não tenha verdão, sou dono da verdade, mas a história diz isso. Né? Porque o jiu-jitsu tem, né, a parte solta e a parte de chão. Então, os professores entraram na corte, estabeleceram umas regras e a gente fez a luta solta e podia levar para o chão e imobilizar, mas não podia lutar no chão, porque realmente o atleta de jiu-jitsu ele tem um domínio maior sobre o solo do que o atleta de Kung Fu, porque o que nós aprendemos é o que? A imobilização, é um rolamento, né? É a condução ali, mas o atleta de jiu-jitsu ele tem todo um desenvolvimento no chão, tanto é que a primeira coisa que ele faz é levar você para o chão. Então, assim, tem essa questão, né? E a gente entende que levar isso para as escolas é importante. E hoje, fora do Brasil, principalmente no Oriente Médio, né? A gente vê lá o pessoal que vai para Dubai, lá na terra dos sheiks, muitos professores de jiu-jitsu que estão lá fazendo o jiu-jitsu nas escolas. Os sheiks lá, os reis, né? Eles fazem questão. A criança, quando vai para a escola, aprende jiu-jitsu por conta dessa. E muitos atletas hoje estão lá fazendo a vida deles ministrando aula de jiu-jitsu. Eu estou até rindo aqui, você está falando sobre jiu-jitsu, descontrair um pouquinho. Eu vi no Instagram, tem um menino, que é muito engraçadinho, fofinho, dizendo que, assim, que ele estava apanhando demais no colégio, que estava tomando paulada mesmo. E que ele, no final, até agradece o jiu-jitsu, entendeu? Aí ele fala aqui, eu apanho todo dia na escola, mas o jiu-jitsu me salvou. Tipo assim, porque eu aprendi a lutar, agora eu que arrebento eles todos. Entendeu? Então, assim, o garoto apanhava, né? Sabe que no colégio tem bullying, né? Eu nunca passei, mas para menino acho que é pior do que para menina no colégio. E o menino só tomava surra lá no tadinho. Infelizmente existe muito isso. De você aprender, né, a se defender. O jiu-jitsu. A filosofia não é atacar. Não é atacar. É se defender. Se defender. Ele falou, agora eles não me batem mais, quem bate sou eu. Entendeu? Então, tipo assim, não vem não, porque agora você vai apanhar se vier. Eu vou perguntar uma coisa para o senhor assim. Qual o conselho que o senhor daria para uma pessoa com a terceira idade, como eu aqui no caso, para fazer? Qual seria melhor, o Kung Fu ou o Tai Chi Chuan? Hoje, uma realidade, na minha realidade, alguém que não está nos assistindo, que já esteja na terceira idade, que uma vez eu perguntei sobre o jiu-jitsu, né, lá para o Jansky, né, que ele tem academia de jiu-jitsu,
E ele falou, eu tenho um senhor de 70 e poucos anos, não foi, Zé? De faixa preta, sabe o que é? E tá lá todo durão, arrebentando lá no jiu-jitsu. Por quê? Ele falou, eu falei assim, se eu cair, eu vou me quebrar toda, que meus ossos já estão tudo fracos. Márcia, a luta no chão, é como você acabou de falar agora, é chão. Então, que eu digo, se você chegar aí e me dar um golpe aí, sei lá, vou falar uma besteira de jiu-jitsu, se eu cair, meu querido, não vai sobrar um osso. Agora, se eu vou lutar no chão, é o que você falou, técnica, é golpes, é você pegar pelo pescoço, cruzar ali as pernas no pescoço do cara, dar uma enforcação ali. Então, hoje, para a minha realidade, o que seria melhor para mim? Você falou de respiração, coisa que eu não sei respirar, mas já estou aprendendo bem. Importante. Já estou conseguindo ter hora que quando eu fico nervosa e a verdade que diz aí, calma, respira, respira. O que a importância da respiração para o nosso corpo, em todos os sentidos. Leva oxigênio para o cérebro, você não faz besteira, você antes de tomar qualquer atitude, falada, escrita, na pancada, você vai pensar 10 vezes antes de fazer, porque você está... Ai, meu Deus, aí você fala assim, ai, meu Deus, você me ajuda, senão eu vou arrebentar ele todinho. Aí você vai respirando, daqui a pouco você está em paz com você mesmo, entendeu? Então, a respiração realmente é fundamental. Se aprender, isso aí, eu vou fazer um exercício em casa de respiração. Diafragmática. É só você olhar o bebê respirando, a gente tem isso que é o princípio natural. A lei natural é que rege a relação saudável no universo, né? E você vê o bebê, ninguém ensina... Ele recebeu lá a palmada para despertar, começar a respirar, e a respiração que ele faz é diafragmática. É a respiração que acalma, é a respiração que atende nossa necessidade, enquanto ser humano. E aí eu falo para vocês, no contexto de luta, existem muitas pessoas, o artista marcial, competidor, ele tem essa informação, mas as pessoas têm. Nós temos 2 grandes inimigos antes do nosso adversário, né? O primeiro dele é você mesmo. Você tem que se superar, tem que acreditar, tem que realmente ter consciência do seu potencial, né? Estar seguro emocionalmente. O fator psicológico é determinante, não só no contexto de luta, mas no contexto de vida profissional. Muitos empresários praticam Tai Chi justamente por conta disso, para manter esse estado de serenidade, de tranquilidade, de equilíbrio emocional, para tomar as atitudes adequadas, corretas nas dificuldades. Porque assim, para você tomar uma atitude certa, você tem que estar calmo. A gente fala, em qualquer situação adversa, a primeira coisa que tem que ficar é calmo, tranquilo, para você poder tomar a atitude acertada, né? Então assim, primeiro inimigo, você. O segundo inimigo, que você falou, a questão do chão. O chão é o nosso segundo inimigo. Porque uma vez arremessado ao solo, se você não tiver técnica, não souber cair, você só de cair já fica, entendeu? Já foi. Já está lá mesmo. Não vou levantar nada. E depois é seu adversário. Então, aí, respondendo a sua pergunta, Márcia, eu sempre costumo destacar a questão, primeiro, pessoal. Porque todo ser humano, ele é único. E ele tem a sua afinidade, tem a sua preferência espontânea, natural. Eu mesmo, por exemplo, quando comecei a praticar Kung Fu, eu tive a oportunidade de praticar Karatê e Capoeira. No intervalo da minha aula de Kung Fu, tinha uma aula de capoeira, inclusive um dos mestres mais renomados que existem na Baixada Fluminense, do estado do Rio de Janeiro também, inclusive, o mundo conhece o mestre Nagô, né? Que já ouviu falar, né? Uma referência internacional de capoeira. Ele ministrava aula depois da aula de Kung Fu. E sempre que eu saía, ele estava no vestiário e a gente conversava, né? E ele várias vezes me convidou para praticar capoeira, mas eu sempre tive uma afinidade muito grande com Kung Fu. Depois conheci também outras modalidades, o Karatê, eu pratiquei um básico, pratiquei Full Contact na época, eu sou faixa marrom de Full Contact, Taekwondo, fui campeão de Taekwondo várias vezes também, mas a minha paixão sempre foi o Kung Fu. Depois que eu me formei instrutor de Kung Fu, eu pratiquei essas modalidades e tive facilidade em todas elas. Né? No Taekwondo mesmo, eu fui promovido a faixa verde, porque
Primeiro, quando eu cheguei faixa branca, a primeira luta que eu fiz, o professor falou, pô, tu não pode de faixa branca, vai ficar lutando com faixa preta aí. E alguns faixas pretas ficavam numa situação delicada comigo, e você falava assim, bota uma faixa amarela aí para você. Depois ele falou, agora aprende a sequência, porque tem que fazer a faixa verde. Faixa amarela lutando com faixa preta. Então, assim, eu sempre tive muita facilidade em razão da base do Kung Fu. Assim como eu, vários artistas marciais tiveram, né? A gente tem aqui no estado do Rio de Janeiro uma referência no Taekwondo também, que é o mestre Renato, né? Um sucessor do mestre Kim praticamente, que começou a sua base lá no Kung Fu, na nossa escola. Depois o professor Renato, na época, veio para o Taekwondo, teve assim uma facilidade, graças a Deus ele se destacou e hoje ele é um dos sucessores do mestre Kim aqui no Rio de Janeiro, é mestre renomado, respeitado internacionalmente também, né? Com a base do Kung Fu, depois desenvolveu né? Assim como todos que eu conheci que saíram do Kung Fu para outras modalidades se deram bem, né? Isso. Então, assim, eu pratiquei essas modalidades, mas sempre me mantive no Kung Fu. Aí eu falo, a primeira coisa, quando você, independente da sua idade, decidi fazer uma prática de atividade física, que hoje é a voz corrente no mundo da medicina, o médico falar para você, faça atividade física. É verdade. Todo mundo, olha só, não é só o médico não, os professores de educação física também estão falando, eu como professor de educação física, faça atividade física. E não é a que as pessoas falam, é aquela que você se identifica. Uhum. Né? Existem, é claro, né, aquelas que são classificadas no quesito benefício para, né, o corpo humano, para o ser humano. E hoje a gente tem, assim, a natação, que é uma das mais completas, em primeiro, sempre a indicação clínica da natação é mundial, todo mundo respeita. A segunda eu não me recordo agora, mas a terceira é o Tai Chi. Inclusive isso, assim, hoje ainda estava falando com meus alunos, porque o Tai Chi, tudo que se fala do Tai Chi é comprovado cientificamente, né? E aí fizeram um estudo sobre os benefícios do Tai Chi e a natação, justamente por estarem nesse topo de atividades, né, indicadas para o ser humano aí, principalmente nessa fase da terceira idade. E ficou comprovado cientificamente que o Tai Chi, ele se mantém na posição dele lá, a natação na posição dela, né? Aí a gente tem que considerar, tipo assim, os benefícios que o meio onde você está desenvolvendo a prática também proporciona, mas em nível de benefício para o idoso, o que foi destacado? O Tai Chi foi melhor no quesito concentração, né? E isso tudo aferido através de exames de imagens clínicos ali que pudessem realmente, tipo assim, o estímulo que o idoso recebia, que exigia uma concentração. Aquele que praticava Tai Chi, ele tinha uma capacidade de movimentar uma área maior do cérebro associada a essa questão da concentração ali, do que aquele que praticava só a natação. No quesito deslocamento e equilíbrio, o Tai Chi também, no deslocamento, nas passadas, se mostrou mais eficaz no sentido de promover a autonomia e o equilíbrio do idoso no deslocamento. Então, assim, sem tirar o mérito da natação, mas o Tai Chi sempre se destacou nesse aspecto. Então, assim, eu posso dizer para você hoje, o Tai Chi é em larga escala indicada para as pessoas mais idosas, né? Primeiro pelas características da prática. Você pratica ao ar livre, é de baixo impacto articular, baixo impacto aeróbico, e o Tai Chi fortalece o nosso corpo de dentro para fora. Vou começar amanhã. Vou falar para o Iguaçu. Eu vou lá no dentista. Eu como professor de Kung Fu e Tai Chi, professor de Educação Física, falo para você, Márcia, faça Tai Chi que você não vai se arrepender. Mas aí tem esse lado pessoal. Fala, poxa, professor Tiago, respeito, gosto muito, mas eu me identifico mais com a dança, que é também uma modalidade extremamente indicada e que traz benefícios assim, né?
maravilhosos para a nossa vida. Dança de salão, não é dança porque de você tem na salão, academia fazer o tal de bora, não sei o que, de dance, você tem que dançar aquela dança funk, mas não sei o que, eu olhei assim, o quê? A gente fala, porque a dança de salão, ela também tem uma parte mais, porque tudo, Márcia, é um processo. O corpo, ele precisa ser. Tanto é que a gente fala assim, a pessoa quando ela começa a praticar arte marcial, primeiro ela constrói o corpo marcial. Ela prepara o corpo dela para poder assimilar o conhecimento e desenvolver as técnicas. Então ele passa por um processo de treinamento, de calistênico, né? Exercícios. O Kung Fu ele tem essa característica assim, de um treinamento físico pesado, né? Muito pesado. Tanto é que assim, o professor ele tem que ir adaptando. Fala assim, as pessoas, tudo. Tanto é que você fala assim, uma aula de graduado é diferente de uma aula de intermediário, que é diferente de uma aula de iniciante. Digamos assim, é a progressão pedagógica que existe em tudo. Sim. Então, assim, a dança de salão hoje, ela realmente, você pega um dançarino idoso, digamos assim, experiente, ele tem a capacidade de fazer movimentos de acrobacia, né? E dá alegria, engraçado, imediato, a dança então, é assim, alegria. Que muitas pessoas olham e falam, mas esse idoso não consegue fazer isso, mas é por quê? É uma coisa que o professor deve ter falado para você também, porque assim, o idoso que estava lá com 70 anos fazendo jiu-jitsu, que estava inteirão ali, ele construiu esse corpo marcial ao longo, ele pratica jiu-jitsu de repente desde a época da juventude ou da fase adulta, e foi preparando para hoje ele estar com 70 anos nessa condição física. Como a gente vê, por exemplo, hoje eu fico avaliando os idosos que eu trabalho com eles, né? Eu fico vendo, assim, eu conheço idosos com 70 anos, 75 anos, que sobem na escada, vão no telhado. Eu recentemente, né, eu estava na minha casa de praia, então eu contratei lá um senhor para fazer o serviço no telhado, que eu tinha dificuldade para subir no telhado. Olha, o professor aí. Aí eu, professor de Kung Fu e tudo mais, me chega lá, o senhorzinho lá, com seus 70 e poucos anos, cara, falei, mas o senhor vai lá em cima. Deixa comigo isso aqui, ó. E via, e com balde de cimento, menina, na escada, subindo, e lá, cara, eu ficava, meu amigo, o senhor pode cair dele, nada, que nada, numa tranquilidade danada. Então, assim, aí você fala assim, mas todo idoso que pode fazer isso, quanto tempo que ele está fazendo isso? Porque o nosso corpo, lembra lá no começo, quando eu falei para vocês que nosso corpo foi, antes aqui, né, em off lá, que Deus, ele construiu o ser humano, e o corpo humano é a máquina mais perfeita que existe no universo. O homem não consegue, por maior que ele se desenvolva tecnologicamente, ele nunca vai conseguir fazer o homem como Deus fez. Então, assim, essa máquina, se você cuida, se você trata, se você respeita, você consegue preservar habilidades que as pessoas não acreditam. Prova disso são os atletas olímpicos, né? Você vê fazendo coisas, aquele pessoal da patinação no gelo. Sabe? Como que a pessoa consegue fazer aquilo? Que tem que ter equilíbrio mesmo para ficar treinamento. Então, assim, o idoso, o ser humano, quando ele tem a cultura de fazer determinados movimentos, ele vai se adaptar àquilo, ele vai fazer. Agora, se ele, que é um dos grandes erros do idoso hoje, ele se aposenta ou ele chega numa determinada idade e já começa a achar que ele vai morrer, que está todo mundo, está na hora de morrer, e começa a se encostar, começa a largar. Aí é quando ele acelera esse processo. Então, assim, você não foi feito para morrer com 50, com 60, com 80, com 90, né? Cientificamente, a gente sabe que o homem, ele, lá nos primórdios, ele sobrevivia por mais tempo, em razão da qualidade de vida que ele tinha, né? Da alimentação, de dormir cedo e tudo mais. E depois ele começou a perder isso quando ele se afastou da natureza e começou no tempo da modernidade. A alimentação, começou a reduzir a questão do tempo de vida dele. E aí, como ele começou a se desenvolver tecnologicamente, ele começou a aumentar a expectativa de vida novamente. Mas está longe do que ele poderia alcançar se ele estivesse respeitando todos os limites do corpo, seja na alimentação, na atividade física, no sono, nos pensamentos, né, nos relacionamentos, tudo isso.
E é importante que a gente, né, sempre busque esse equilíbrio, como foi destacado aqui, na questão do relacionamento humano, o homem, a mulher, quando eles se conhecem. Eu sempre destaco assim, uma das coisas que acabam com o relacionamento, principalmente após o casamento, é isso. A pessoa é namorada, tem um relacionamento. Aí casa, ou o homem ele quer anular a identidade da mulher, ou a mulher quer anular a identidade do homem. Aí esse equilíbrio do yin e yang que a gente fala que tem que ter, deixa de existir. Aí você não pode fazer isso que eu não gosto. Pô, mas quando a gente namorava, eu fazia, você não reclamava. Até aquela história do futebol, até ia para a beira do campo, né, torcer para mim. Agora, você não mudou tudo. E aí, quando começa a ver as divergências. Então, assim, o bom é, assim, a gente se respeitar, a gente se admirar sempre. Que quando você perde a admiração, o respeito, aí não tem mais amor, aí não tem estrutura. Professor, a sua escola fica onde? Hoje eu sou o diretor técnico da Associação Iguaçuana Dragão de Kung Fu e sou presidente do Clube da Longevidade de Nova Iguaçu, que é o projeto que a gente desenvolve em Nova Iguaçu há 25 anos, onde nós fomentamos a prática da atividade física, inclusive o Tai Chi Chuan, né? Que é uma atividade física oriental que a gente trabalha como terapia dentro do nosso projeto. Hoje nós temos 8 núcleos em Nova Iguaçu, a nossa sede fica ali em Comendador Soares, na rua Alex Alves. Temos atividade de segunda a sexta, das 7 até as 9 da manhã. Temos aula de ginástica, de dança, de Tai Chi, alongamento. Temos um treinamento específico de reabilitação para idosos frágeis, né? Como eu disse para vocês, assim, o profissional de educação física, ele está habilitado a estabelecer para você desenvolver um treinamento compatível com a sua necessidade. A atividade física hoje é um remédio que você tem que tomar diariamente, mas a prescrição para você não é a mesma que para você, que para mim, né? Então, assim, é importante que o profissional avalie essa pessoa e aplique ali os exercícios na intensidade e na carga necessária para aquela pessoa. Então, quem tiver interesse, quiser lá se matricular, porque é pago, isso não tem nada a ver com o governo, isso é uma coisa particular. Hoje, por exemplo, o Clube da Longevidade, ele é a sociedade civil organizada, né? A gente se manteve ao longo desse tempo através de doações voluntárias dos associados, né? Hoje fala assim, graças a Deus, ano passado, né, nós tivemos o prazer de ter o apoio efetivo do secretário de Esporte do Estado. Inclusive, queria mandar um abraço para o meu amigo Rafael Pisciani, que é o secretário de Esporte, é o nosso governador, que no ano passado nos deram um apoio e nós conseguimos manter essa atividade gratuita para as pessoas. Mas, assim, a gente suspendeu as contribuições, deixamos aberto, porque hoje, por exemplo, as contribuições elas eram para manter as aulas, até pagar o professor, né? E aí, com o apoio do governo do Estado, nós eliminamos essa contribuição e as pessoas queriam continuar contribuindo. Não, professor, a gente contribui para ajudar, porque assim, o projeto tem o gasto com o material de limpeza, que nós fazemos isso em parceria com igrejas, com associações, e aí a gente não paga aluguel, mas se a gente puder ajudar com alguma coisa, na limpeza, fazer uma doação para alguma coisa, essa contribuição passou a ser utilizada para isso. Nós conseguimos, através dessa parceria, oferecer uma assessoria jurídica gratuita para esse idoso, que antes a gente tinha assessoria jurídica, mas como não tinha como manter, a gente cobrava uma taxa social de R$10 para o idoso ir lá, fazer a consulta e depois ele tinha, né? Com essa contribuição a gente suspendeu isso, conseguimos colocar fisioterapia gratuita dentro do projeto para o associado, conseguimos colocar o psicólogo numa consulta de R$25, porque assim, a gente fazia no social por 35. Com o apoio do Estado, nós passamos a fazer por 25, dava um subsídio de R$10, caía para 25. Então você tem uma consulta com um psicólogo por R$25 hoje, poxa, praticamente. Então, passamos a ter também, dentro desse atendimento ao idoso, a gente tem um segmento do turismo social e com esse apoio nós começamos a fazer um sorteio de passagens
mensais nos passeios de bate-volta, 2 passagens para os associados, gratuita totalmente. Os passeios programados? Isso, passeios programados aqui no estado, que são o famoso bate-volta, você vai e volta. Dentro do nosso clube nós temos o sócio emérito, que é aquele idoso que tem 88 anos e continua fazendo atividade, continua visitando o grupo. Esse idoso, ele fica isento de contribuições e tem acesso a tudo gratuito, inclusive os passeios, né? Ele pode viajar, tanto se for aéreo, se for bate-volta, ele pode viajar gratuitamente. Essa é uma forma que nós temos, digamos assim, de valorizar, de agradecer a esse idoso que contribuiu com a formação da sociedade. Eu sempre costumo destacar, hoje nós estamos nessa casa. Quem ajudou a construir hoje é o idoso. Sim. Se ainda estiver vivo, é o idoso. Então, assim, essa pessoa você precisa respeitar. Verdade. Você Professor, precisa. deixa seu contato aí para quem se interessar pelo seu projeto. Sim, o nosso telefone é 96465-0288, 21, né? Nossa sede fica no Comendador Soares, na rua Alex Alves, número 48. Nós temos 8 núcleos no município de Nova Iguaçu, nos bairros da Posse, Cerâmica, Rosa dos Ventos, Jardim Iguaçu, Cabo Sul. No centro nós temos o bairro da Luz, e também uma vez no mês nós reunimos o grupo na Catedral de Santo Antônio de Jacutinga, no centro, né? E também quero aproveitar para agradecer, porque apesar, né, de não termos assim, um apoio integral do poder público, a prefeitura também, sempre que possível, eles estão nos dando um apoio, né? Sempre que a gente tem alguma demanda lá. O prefeito que saiu agora, o Rogério Lisboa, nos ajudou também, sempre que nós precisamos, então a gente não pode deixar de agradecer. Parabéns, essas prefeito, pessoas, pela né? iniciativa. Eu gosto disso, entendeu? Eu gosto disso. É isso aí. Ajudou como pôde, nós somos muito gratos a ele, né? Hoje tem uma nova gestão lá, o prefeito do Reina, tenho certeza que ele vai continuar também nesse trabalho conosco, né? E ao nosso secretário de esporte, Rafael, que sem dúvida nenhuma foi... Hoje nós temos o Rafael, inclusive, como nosso padrinho dentro do projeto, nosso patrono, que trouxe uma realidade totalmente diferente que nós sonhávamos em ter dentro do projeto. Mas a gente ainda busca a possibilidade de tornar esse projeto uma política pública municipal. Isso que a gente briga aqui, estadual. Porque hoje, por exemplo, qual que é o nosso projeto de futuro, meus amigos? É ter em Nova Iguaçu lá uma clínica da longevidade na nossa sede, onde você tem ali para o idoso um geriatra que possa atender, um fonoaudiólogo, o profissional de educação física já está lá, o fisioterapeuta já está, o psicólogo já está, mas esse grupo de profissionais, essa equipe multidisciplinar, a serviço do idoso. Então, nosso sonho é ter em Nova Iguaçu essa clínica da longevidade, e o projeto do Clube da Longevidade hoje se estender pelo Estado, atendendo os idosos com esse propósito, preservando, né, a dignidade, garantindo a ele a prática da atividade física no local adequado, seguro, com estrutura. Porque, assim, os projetos de atividade física nas praças são muito bons para a população em geral, mas para o idoso precisa de um espaço adequado. Esses são os sonhos do professor Amorim, lá de Queimados. Nosso amigo professor Amorim também, que é assim, uma referência em Queimados, é meu amigo. Amorim, eu te amo. Um abraço perigoso para você também. Perigoso? Perigosíssimo. Por que perigoso? Quero saber. Vou te ligar. Meu Deus do céu. Paraquedista. As contas dele Minha amiga, gente finíssima. Ela sabe que o perigo é no outro aspecto. Não, então, mas tem que saber se ela está casada com uma pessoa que é perigosa, sabe o que é. Paraquedista, assim, uma pessoa, né? Ela é guerreira, guerreira, que sempre lutou em prol dos idosos na cidade de Queimados, representou nosso estado em conferências nacionais, sempre levando a voz do idoso, né? E é uma referência, acho que assim, muitas pessoas têm o professor Amorim como uma referência, um sonho de consumo, você, né, envelhecer com essa autonomia, com essa consciência, essa predisposição de transformar, de cuidar. E é a ideia, né, que nós temos que ter, que eu sempre destaco, projetos, objetivos, fazem parte da nossa vida desde a hora que você
começa a caminhar até quando você fecha os olhos. Então, finalizando aqui, gente, olha, é importante, né, a gente desenvolver a prática, não só da atividade física num contexto mais amplo. O Tai Chi hoje é, sem dúvida nenhuma, o carro-chefe nesse contexto de cuidado com a saúde preventiva, não só para o idoso, mas para todas as idades. Se procurar o seu mestre e não se atenha à questão de quem você ouve uma coisa aqui, ouve uma coisa ali. É importante você entender que cada mestre ele teve uma formação dentro da sua escola, e a cultura oriental ela é riquíssima e é muito ampla. Então, assim, cada vez mais você se aprofunda, mais conhecimento você tem. E aí pode haver, sem dúvida nenhuma, uma outra divergência do ponto de vista na abordagem, mas a essência é a mesma. Sim, todos devem ser respeitados. Que aula, né? Que maravilhosa. Maravilhosa essa conversa nossa aqui. Tenho certeza que muitos aprenderam bastante sobre essa arte marcial tão importante que é na realidade uma terapia, né? Para o bem da nossa saúde. E vou aproveitar esse intervalo para pedir a você que se inscreva no nosso canal. Vou te contar, pode. Dê o seu like, compartilhe, mas compartilhe mesmo. Nós precisamos dessa tua ajuda para fazer cada vez mais, trazer mais pessoas especiais, né? Aqui para lhe deixar bem informado. Fechado? E aproveita, Zé, aqui, ó. Aqui está o nosso QR Code aqui, né, Sérgio? Aqui embaixo, ó. Você que quer ser nosso parceiro, vem com a gente. Vocês não vão se arrepender. Pode? Maravilha. Não tá, né? Professor, que bom ter você aqui. Bom, agora vamos passar por um momento muito especial. Aqui uma caixinha de promessas. Temos aqui vários versículos. E nós acreditamos que Deus fala conosco de várias formas. Inclusive através da palavra dele mesmo, escrita. Então vou pedir para que você tire um versículo, leia e faça suas considerações a respeito do que você vai ler, entendendo como sendo um recado de Deus para nossas vidas. Olha a responsabilidade de pegar mais aqui. Vamos lá. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Salmo 51, versículo 11, né? É isso mesmo? Bom, esse aqui, na minha concepção, é uma coisa que eu sempre destaco para as pessoas, que no nosso momento de encerramento das aulas, a gente sempre faz uma oração, né? E costuma levar uma mensagem, uma dica de qualidade de vida. E uma coisa que eu sempre destaco para todas as pessoas, faço questão, olha, Deus habita em nós. Deus está em você. Você só precisa ter sensibilidade para sentir a presença de Deus. Conversar, né? Acreditar. Se você consegue materializar a existência de Deus na sua vida, você com certeza vai ser uma pessoa bem resolvida, uma pessoa de sucesso, e vai ser uma reverência. Todas as pessoas estarão interessadas em ficar próximo de você, porque você está cheia do Espírito Santo, você está emitindo, né, a luz que está dentro de você, que é Deus. Então, quando você lê esse versículo aqui, não me expulses da tua presença, né? Deus está em você, você tem o poder de manter a presença de Deus na sua vida. Quando você nega a presença de Deus na sua vida, você está expulsando Deus da sua vida, né? Nem tire de mim o seu Santo Espírito, o Espírito Santo de Deus está em nós, né? Então, assim, quando você fecha os olhos para isso, você não consegue perceber a presença de Deus na sua vida, você automaticamente fica perdido, fica vazio, fica sem norte. Então, assim, muitas pessoas a gente percebe que está hoje caminhando sem objetivo, perdido. Você percebe pelo olhar, eu costumo destacar assim, o olhar do ser humano é a forma mais sincera de comunicação. Você consegue enganar com as palavras, mas você não consegue enganar com o olhar, não consegue enganar com a comunicação corporal,
nós, professores de educação física, costumamos destacar, sempre falar assim, um livro de cabeceira de todo profissional de educação física, é assim, ó, o corpo fala o tempo todo. Se você tem sensibilidade, você percebe. Um gesto de mão, de perna, né? Até de expressão facial, ele está mandando uma mensagem. Então, assim, o corpo fala, fique atento aos sinais. Né? Então, a gente ter a capacidade de sentir a presença de Deus e se aproximar e acreditar. Maravilha. Obrigado, eu acho que Valeu, professor. é por aí. Thiago Eu Moraes. agradeço. Muito obrigado. Eu que agradeço a vocês pela oportunidade de estar aqui falando do nosso projeto. Eu quero aproveitar, inclusive, agradecer as minhas conselheiras, nossa equipe técnica, nossos voluntários do Clube da Longevidade, né? A minha família também que, de certa forma, abre mão da minha presença para poder estar com os nossos associados, nossos amigos, né? Porque, assim, quando a gente se propõe a fazer alguma coisa no social, eu sempre destaco, ou você se entrega, ou você realmente vai sofrer muito e você não vai conseguir fazer nada. E aí, essa questão da entrega, você realmente acaba sacrificando as pessoas que estão mais próximas. Ainda mais se elas não entram com você nesse viés, não alcança essa veia social que você tem. Então, assim, eu quero agradecer a minha família, agradecer, né, e me desculpar também, porque realmente a gente sempre acaba ferindo as pessoas que a gente gosta, mesmo sem querer, por conta das questões das nossas opções, daquilo que a gente acredita. E quero aproveitar esse momento para agradecer e me desculpar, né, com todos, porque realmente gente precisa de gente. Ser humano precisa estar com seres humanos. E a gente precisa ter sensibilidade para identificar aqueles que são bons, aqueles que não são tão bons, né? Mas todos são benéficos. Nós aprendemos com todo mundo. Nós precisamos ter sensibilidade e nunca esqueça que Deus está com você. Deus está em nós e nós precisamos acreditar nisso para poder superar. Não espere de outra pessoa aquilo que está em você, né? Isso aí. Tá certo. Gente, muito obrigado. Deus abençoe vocês aí. Obrigado mais uma vez. Sérgio, obrigado aí. Nós estamos com uma visita ali que é a Fátima, só assistindo ali. Um abraço para ela também. Obrigado a vocês também, né? Obrigada pela sua parceria aqui, tá bom? Fica com Deus. Tchau. Abraço, gente. Até a próxima.